Muito bem, pessoal, iniciando mais uma aula de física. Hoje estaremos resolvendo os exercícios relacionados ao potencial elétrico e trabalho de uma força. Primeiro exercício, primeiro exemplo, página 55. Fala o seguinte, uma carga Q é colocada em repouso no ponto P, sob influência do campo elétrico gerado pelas cargas pontiformes Qzão. Com base nessas informações, responda a trajetória da carga Qzinho. Que trajetória a carga Qzinho irá seguir caso ela seja positiva? E na B, se ela for negativa. Então vamos pensar aqui primeiro se ela for positiva. Então observe que nesse ponto P não tem carga alguma aqui, tá? Mas mesmo assim vai ter um campo elétrico gerado aqui pela carga negativa. Esse campo elétrico, ele é sempre no sentido de aproximação da carga negativa. Ou seja, a gente sabe que o campo elétrico vai estar para cá. Tá, quando a gente colocar a carga positiva nesse local, a gente vai ter que a carga positiva, ela sempre tem a tendência, de se deslocar espontaneamente para o lado, para o mesmo sentido do campo elétrico. Então, a gente vai ter que, para responder a letra A, a gente tem que dizer, que a carga vai se deslocar aqui para o sentido de A. Maravilha. E se ela for negativa, o que que muda? Se ela for negativa, o que que acontece? A gente tem que a carga negativa do campo elétrico, a força é sempre contrária ali. Automaticamente ela faz sentido de E. Então, maravilha. Questão 2, página 56. Em um determinado ponto de um campo elétrico, a energia potencial elétrica de uma carga pontiforme vale 6 vezes 10 elevado a menos 5 joules. Sendo positivo 5 microcoulombs o valor da carga, determine o potencial elétrico nesse ponto. Tudo bem, pessoal, vamos lá então. Neste tipo de exercício é sempre interessante nós realizarmos a retirada dos dados primeiro. Então, ele forneceu dois dados para a gente. 6 vezes 10 elevado a menos 5 joules e mais 5 microcoulomb. É importante a gente destacar aqui quem é quem, Aqui eu estou falando da carga, então eu vou chamar de Q. E esse 6 vezes 10 a menos 5, que é o que, é o potencial elétrico, tá? Então, o potencial elétrico aqui, é energia potencial elétrica, Então, a energia potencial elétrica aqui nós representamos por energia potencial elétrica. É isso aí. Bem, esses são nossos dados. E aí a gente tem que pensar qual a equação que a gente utiliza, É só aplicar a equação para o potencial elétrico. Potencial elétrico a gente representa pela letra V. E a equação dele é nada mais do que a energia potencial elétrica dividida pelo valor da carga Qzinho. E é só dividir e acabou, tá? Então, o potencial elétrico vai ser igual ao valor de 6 vezes 10 elevado a menos 5 joules, divididos aí por 5 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Tá? Toma cuidado aqui, gente, porque nós estamos falando de não mais grandezas vetoriais, e agora a gente está falando de grandezas escalares. Então, o sinal da carga eu tenho que colocar aqui na equação, tá? Até as questões de campo elétrico, nós tínhamos que era sempre o módulo, porque era vetor. A partir de agora, eu tenho que me preocupar em colocar o sinal da carga na equação. Bem, então, dividindo aqui, a gente vai encontrar 12. Já arredondando as casas,
E o potencial elétrico, a gente sempre vai estar utilizando a letra V para representar. Esse V representa volts. Questão 3. Dois pontos A e B estão distantes, respectivamente, 30 cm e 60 cm de uma carga pontiforme menos 1 microcoulomb no vácuo, cuja constante eletrostática vale 9 vezes 10 elevado a 9. Pede para calcular, na letra A, os potenciais elétricos nos pontos A e B, e depois ele quer saber as diferenças de potenciais. Então vamos calcular primeiro quais são os valores para o potencial elétrico dos pontos A e B. Antes de a gente tirar os dados aqui, eu vou colocar qual é a equação que a gente vai estar utilizando, porque é legal a gente falar um pouquinho sobre ela, tá? O potencial elétrico ele pode ser calculado pelaquela equação que a gente realizou no exercício anterior, mas também tem outra equaçãozinha para ele, ó, que vai estar relacionando a carga com um ponto em específico ali, né? A equação vai ser que o potencial do ponto que eu estou analisando, né, ou da carga que eu estou analisando, igual ao valor de K0, o valor da carga e a distância da carga até esse ponto em questão aí, tá? Observe que não é mais ao quadrado aqui, é somente uma carga, porque eu estou relacionando ela com um ponto. Esse ponto pode ter ou não uma carga, tanto faz. O que eu estou analisando é o potencial elétrico daquele ponto, daquele local do espaço, tá? E olha só, não é vetor, tá? É escalar. Então aqui eu também tenho que colocar o sinal da carga. Muito bem. Quais são os dados fornecidos? Nós temos que a carga é menos 1 microcoulomb. Ele também dá o valor lá da constante para a gente, né? Ele fala que o ponto A vale 30 e o B vale 60, tá? Se a gente fosse desenhar isso, o que a gente poderia colocar aqui como uma representação? Bem, você tem um ponto qualquer do espaço ali, tá? Nesse ponto, você teria chamado de A, e esse ponto ele está a 30 centímetros de distância de uma carga, que é essa carga aí de menos 1 microcoulomb. E aí a gente pode colocar na mesma direção, podia colocar em qualquer outra direção aqui. A gente tem um ponto B. Nesse ponto B, ele se encontra a 60 centímetros da nossa carga. Bem, então esses são os nossos dados. Como o ponto A ele está muito mais próximo do que o ponto B, na verdade está na metade do caminho, né? A gente tem que o potencial aqui vai ser maior do que aqui. Em módulo, né? Como ele é negativo, então o A vai ser menor do que o B. Bem, vamos lá, vamos calcular então. Potencial de A vai ser igual ao valor de K0, 9 vezes 10 elevado a 9, menos 1 vezes 10 elevado a menos 6, dividido pela distância, 30 centímetros. Aqui não muda a condição de ser em metro, tá? Então, 30 centímetros é 30 vezes 10 elevado a menos 2. Que eu posso pular uma vírgula para cá. Fica 3. Quando eu pulo para a esquerda, aumenta 1 na potência. Menos 2 mais 1 fica 1. E aí a gente vai ter 3 vezes 10 elevado a menos 1. É mais interessante deixar assim. Ok. E agora? A gente multiplica aqui em cima e depois divide. Potencial de A vai ser igual a 9 vezes menos 1 menos 9. Conserva a base 10. Com a multiplicação, a gente vai somar as potências, que vai ser 9 mais o menos 6 vai ficar 3. Divididos para 3 vezes 10 elevado a menos 1. Agora a gente divide. Potencial de A vai ser
menos 9 divididos por 3. 3 conserva a base 10 e subtrai as potências, né? 3 menos o menos 1. 3 mais 1, 4. Fazendo joguinho de sinal aí, né? Volts. Tá. Agora aqui a gente vai calcular o potencial de B. Uma dica para vocês. Como o ponto B está ao dobro da distância, a gente tem uma relação de inversibilidade entre o potencial e a distância. Automaticamente, se eu aumentei a distância, o potencial diminui. E aqui não tem um quadrado para atrapalhar, é diretamente. Então a gente vai ter que, se eu aumentei a distância pelo dobro, automaticamente meu potencial vai diminuir também pelo dobro, tá? A gente nem precisa fazer essa conta aqui, a gente já sabe que o potencial de B vai ser a metade, então, do potencial de A. Só dividir o 3 por 2, que dá 1,5 vezes 10 a quarta volts. Se você quiser utilizar a equação de novo e resolver utilizando essa equação de novo, você vai chegar no mesmo lugar. Então essa daí foi a nossa letra A. Vamos fazer aqui a letra B agora. O que ele quer saber na B? A diferença de potencial entre os pontos A e B. Pessoal, diferença de potencial, a gente utiliza essa letrinha aqui, ó, o U, de A até B. Esse A e B coloca a condição de quem é primeiro e quem é depois, tá? Então a diferença de A para B, eu tenho que respeitar essa ordem. Potencial de A menos o potencial de B. Então, a diferença de potencial de AB vai ser igual ao potencial de A, tá aqui. Menos 3 vezes 10 elevado a quarta. E o potencial de B? Menos da fórmula, o negativo do 1,5 vezes 10 elevado a menos 4. Opa, elevado a 4, né? É isso aí. Então, ó, esse menos com esse menos vai ficar mais. Menos com mais a gente subtrai e mantém o sinal do maior, né? Potencial de AB vai ser igual, então, a menos 3 menos 1,5 é o próprio 1,5. E quando é subtração ou soma, a gente repete a potência. A diferença de potencial também é medida em volts. Então, coloca um Vzinho no final e achamos aí o resultado da letra B. Letra C, ele quer saber a diferença de potencial de B para A. Então, a gente utiliza a mesma ideia, só que agora de B para A. Então, o potencial de B menos o potencial de A. Potencial de B é igual a menos 1,5 vezes 10 elevado a quarto, menos o potencial de A, que é menos 3 vezes 10 elevado a 4. Bem, mesma coisa, menos com menos fica mais, subtrai e mantém o sinal do maior, que nesse caso é o positivo, 1,5 vezes 10 elevado a 4 volts, tá? É importante a gente entender que agora as nossas expressões, nossas contas, elas são escalares. Então, se é mais, tem que manter o mais, se é menos, tem que manter o menos aí. Próxima questão, questão 4. A figura mostra duas cargas pontuais, Q1 igual a 4 microcoulombs negativo e Q2 igual a 1 microcoulomb, fixas e separadas de 80 centímetros no vácuo. O ponto B está a meia distância da reta, que une as duas cargas, e o ponto A está a 30 centímetros perpendicularmente acima de B. Tá a figura mostrando tudo isso aí pra gente, né? Na letra A ele quer saber os potenciais elétricos e a B ele quer saber uma localização de um ponto C na reta que liga as duas cargas, onde o potencial elétrico resultante é nulo, além dos pontos infinitos. Muito bem. Vamos para a letra A, então. O que ele quer saber aqui na A? Ele quer saber o potencial elétrico.
Muito bem, vamos começar com os nossos dados então. Só que eu vou tirar os dados aqui, ó. Primeiro dado que é fornecido para a gente são as cargas, né? Então, a carga 1 vale menos 4 vezes 10 a menos 6 coulombs. A carga 2 vale mais 1 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. E ele fala lá para a gente que está separado de 80 centímetros. Observe que é a distância de carga 1 até a carga 2. Se eu for pensar aqui no ponto B, eu tenho que entender que a distância aqui, ó, é 40 centímetros, né? Essa é a distância, então, da carga 1 até B. E a distância que a gente vai ter aqui para a carga 1 e a carga e o ponto A. Observe que aqui, gente, ó, eu estou formando um triângulo retângulo, né? Pegando essa reta aqui, que liga A e B Q1, Q1A. Automaticamente, eu tenho que aplicar Pitágoras aqui, tá? Quando a gente aplicar Pitágoras, a gente vai encontrar que essa distância aqui, ó, vai ser 50 centímetros. Ok? Pode fazer aí passo a passo que você vai encontrar essa distância aqui, 50 centímetros, aplicando Pitágoras, né? Muito bem. Então, esses são os nossos dados. Agora, para a gente descobrir qual é o valor do potencial elétrico resultante no ponto A e no ponto B, eu simplesmente tenho que descobrir qual é o potencial da carga 1 aqui, qual que é o potencial da carga 2 aqui, e aí depois somar eles. Pode fazer passo a passo, ou pode usar essa equaçãozinha aqui, ó, que já deixa tudo junto de uma vez só. Potencial elétrico resultante no ponto A vai ser igual ao potencial 1 gerado pela carga 1 mais o potencial 2 gerado pela carga 2. Tá? Então, sempre é a soma direta aqui dos resultados que nós encontrarmos para os potenciais elétricos. Tá? Potencial de A vai ser igual ao que a gente tem K0, a carga 1, dividido pela distância dela, né? De 1 até A, mais o K0, a carga 2, dividido pela distância de 2 até A. Ok, o que eu vou fazer aqui? Ó, eu vou colocar em evidência esse K0, só para diminuir um pouco essa conta. K0, sai daqui e vai ficar então o Q1 sobre a distância 1A, mais Q2 sobre a distância 2A. Bem, é isso aí que a gente tem por enquanto. É o jeito mais fácil que tem para resolver, tá? Automaticamente, agora a gente vai substituir os valores que nós temos. Aí vamos resolver. O potencial de A vai ser igual ao valor de 9 vezes 10 elevado a 9. A carga 1. Carga 1 vale menos 4 vezes 10 elevado a menos 6. A distância é 50 centímetros, que fica então 5 vezes 10 elevado a menos 1, mais o B, que é a carga 2, perdão, que vai dar 1 vezes 10 elevado a menos 6, dividido pela distância, que também, ó, 40, 30 também vai ser 50 centímetros, né? Que em metros vai ficar 10 a menos 1. Beleza, vou fechar aqui, que era um parênteses, vou fechar aqui a chavinha pra gente, né? E aí a gente vai ter que resolver essa conta aqui. Bem, eu vou começar realizando a divisão.
Depois a gente soma e no final a gente vai multiplicar. Vamos lá então, ó. Potencial de A vai ser igual a 9 vezes 10 elevado a 9. Aqui eu tenho que dividir. Vai ficar menos 4 divididos para 5 vai ficar 0,8. Deixa eu só conferir aqui. 4 divididos para 5, 0,8 negativo, né? Conserva a base 10 e a potência aqui a gente vai estar subtraindo. Menos 6 menos o menos 1, fica mais 1, menos 6 com mais 1, vai ficar menos 5. Mais 1 divididos para 5. 1 dividido para 5, a gente vai encontrar 0,2. E a potência é a mesma, né? Menos 6 menos menos 1, fica menos 6 mais 1 igual a menos 5. Potencial de A vai ser igual. Vou repetir aqui mais uma vez, 9 vezes 10 elevado a 9. O que a gente tem agora? A gente tem 0,8 negativo mais o 0,2 positivo. Sinais contrários a gente subtrai, que vai dar 0,6, e mantém o sinal do maior, que nesse caso é o menos 8. E a potência a gente vai estar repetindo. É isso aí. Beleza. Agora a gente multiplica aí o 9 vezes 0,6. E a gente encontra que o potencial de A vai ser igual a 5,4. Conserva a base 10 e soma as potências, né? 9 mais menos 5 vai ficar 4. Volts. Então, esse é o potencial elétrico resultante aqui no ponto A. Certo? Que está a 50 centímetros de distância. E agora ele quer saber o potencial elétrico que está resultando aqui no ponto B. A gente tem que fazer a mesma conta, tá? Só que o que vai mudar? Vai mudar que o potencial elétrico, ele vai ter a distância diferente, né? A distância estava 50, agora a distância vai ser 40 centímetros. Então, vamos lá. Potencial de B vai ser igual ao quê? Bem, a equação a gente já tem ela pronta, né? K0, carga 1 sobre a distância de 1 até B, mais a carga 2 e a distância de 2 até B. Potencial, então, vai ser igual. A gente coloca lá, né? 9 vezes 10 elevado a 9. A carga aqui vai ser menos 4 vezes 10 elevado a menos 6. A distância agora é 40 centímetros. 4 vezes 10 elevado a menos 1. Mais uma vez, o que 2. 1 vezes 10 elevado a menos 6. A distância até o ponto B. 4 vezes 10 elevado a menos 1. E aí a gente faz o mesmo processo, né? Divide, que aqui vai dar 1, soma, aqui vai ficar com 0,4, vai dar 0,75, multiplica por 9, e aí fazendo passo a passo, aí você vai encontrar que o potencial de B vai ter o valor de menos 6,75 vezes 10 elevado a 4 volts. Beleza, só fazer passo a passo, qualquer dúvida me pergunta lá depois.
Na letra B, ele quer saber qual é a localização em um ponto C, né? De modo que nesse ponto C nós devamos ter ele sendo nulo, correto? O que acontece aqui, ó? A gente tem que entender que daqui do 1 até o 2 aqui tem essa distância de 80 centímetros. Vai ter uma região aqui onde o potencial vai ser nulo. Como um é positivo e outro é negativo, vai ser bem no meio entre eles, vai estar entre os dois, perdão. Agora imagine só se os dois tivessem o mesmo valor de carga. Se os dois fossem, por exemplo, 4 positivo e 4 negativo. O ponto nulo coincidiria no ponto C, no ponto B aqui, né? Acontece que, ó, o 1 é 4 vezes maior do que o 2. Então, ele gera um potencial maior. Para compensar essa carga maior, em módulo que a gente tem aí da carga 1, a gente tem que mexer na distância. Então, é provável que o ponto C esteja numa região por aqui. Ó, aqui é o ponto C, tá? O que a gente tem que entender nesse caso? A gente tem que entender que o potencial da carga 1 aqui tem que ser igual ao potencial da carga 2. Para eles poderem se anular, né? Tem que valer zero a soma dos dois ali então. Então, olha só, para a gente poder resolver essa questão, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter que o potencial da carga 1 tem que ser igual ao potencial da carga 2. Aí a gente tem que o potencial da carga 1 é o K0, carga 1 e a distância que a gente não conhece, né? Que eu vou chamar de D. E aqui a mesma coisa, K0, carga 2 e a distância aqui que a gente vai ter. Só que eu vou fazer uma relação para essas distâncias, tá? Então, ó, a distância que eu chamei de D aqui é da carga 1. E essa distância aqui eu vou chamar de distância 2. De modo que a distância 1 mais a distância 2 tem que dar os 80 centímetros aí. Automaticamente a gente vai ter, ó, passando a distância 1 para lá, que a distância 2 vai ser igual os 80 centímetros menos a distância 1, que a gente tem que descobrir. A distância 2, então, eu vou colocando aqui já em notação científica, né? Vai ser 8 vezes 10 elevado a menos 1, menos o D1. Ou 0,80, tanto faz. Outra coisa interessante aqui, ó, que a gente pode cortar o K0. E a distância 2 aqui eu vou colocar já o que ela vale ali, que é 8 vezes 10 elevado a menos 1, menos a distância 1. Pronto. É essa equação aí que a gente tem que resolver, tá? Vamos substituir os dados aqui então. A carga 1 menos 4 vezes 10 elevado a menos 6. A distância, estou procurando. Carga 2, 1 vezes 10 elevado a menos 6. E aí, ela vai ficar aqui em cima dessa expressãozinha, né? Dessa relação. 8 vezes 10 a menos 1, distância 1. Multiplicando, cruzar. Ah, tá, outra coisa, ó. A gente pode cortar aqui já também, ó. Esse menos 6, né? Tá dos dois lados. Então, tchau para ele. A gente multiplica cruzado. D vezes 1 é o próprio D.
igual, multiplicando aqui, ó, a gente tem que se ligar, né, que isso daqui fica multiplicando 8, que vai dar lá pra gente 32 vezes 10 elevado a menos 1, menos, ele também multiplica lá a letrinha, né, que vai ficar 4 vezes D1. Beleza, esse 4 está diminuindo aqui, ó, vou passar para lá somando. E ele vem para cá, então, mais 4D1 com D1 que estava aqui vai ficar 5, né? Aí a gente vai passar esse 5 dividindo por 32 vezes 10 elevado a menos 1. E aí a gente encontra que 32 divididos para 5 vai dar 6,4. Vezes 10 elevado a menos 1. Né? Esse menos 1 faz a vírgula pular uma casa para cá. E a gente encontra o resultado 0,64 metros ou, né, se quiser deixar em centímetros, 64 centímetros. Como a gente tinha previsto, ó, a distância aqui entre a carga 1 e o ponto C é maior do que realmente nós teríamos na carga D aqui, ó, dá 64. Questão 4 resolvida. Vamos para a questão 5. 3 cargas pontiformes estão fixas nos vértices de um retângulo conforme a figura. Sabe-se que o potencial elétrico resultante no ponto A é de 9 vezes 10 elevado a quarta volts e que o meio é o vácuo, cuja constante eletrostática vale 9 vezes 10 elevado a 9. Ele quer saber o valor da carga Q2 e também quer saber o potencial elétrico resultante no ponto B. Muito bem, vamos lá então. Vamos tirar os dados primeiro aqui. Ó, o primeiro dado que ele fornece para a gente lá é que o potencial de A vale 9 vezes 10 elevado a 4. Ele fornece também para a gente o valor do K0, que é 9 vezes 10 elevado a 9. E são só esses dados que a gente tem, né? Então, se a gente for observar o triângulo aqui, a gente tem, ó, uma distância entre a carga 1 e a carga 2, que ele me dá ali como sendo raiz de 3 metros. E ele também me fornece aqui a distância da carga 1 até a carga 3, que dá a distância aqui de 1 metro. Ótimo. A gente tem também o valor da carga 1, que vale 4 microcoulomb. Temos também o valor do 3, que vale aí 8 microcoulombs. Nessa questão, nós precisaremos usar Pitágoras também, para conseguirmos encontrar qual é a distância da carga 1 até o ponto A, por exemplo. E também da carga 3 até o ponto A e da carga 2 até o ponto A. Por quê? Porque a gente consegue resolver, ó. A gente vai ter que o potencial resultante aqui no ponto A, ele vai ser dado pelo potencial da carga 1 mais o potencial da carga 2 mais o potencial da carga 3. E aí, para a gente conseguir descobrir qual é o valor desses potenciais, eu não posso esquecer, né, que vai ser igual a K0, aí vai ficar lá a carga 1 sobre a distância
mais a carga 2 sobre a sua distância, mais a carga 3 sobre a sua distância, né? Então, aqui é a distância de 1 para A, distância de 1 para A, distância de 1 para A. Então, eu preciso descobrir essas distâncias aqui. Ou seja, essa medida aqui eu não sei quanto que vale. Eu vou estar chamando de x. Tá. Como é que a gente vai fazer para resolver isso daqui? Olha só. A gente pode aplicar Pitágoras aqui para resolver, certo? Se eu dividir isso aqui no meio, eu vou encontrar um triângulo retângulo aqui. Aqui também. Eu vou encontrar um triângulo retângulo aqui, ó. Tá vendo? Se eu dividir aqui no meio. Ou seja, essa medida aqui, ó, é raiz de 3 sobre 2. E essa medida aqui vai ser 1 sobre 2. Beleza, vamos lá, vamos aplicar Pitágoras então. A gente vai ter que x ao quadrado vai ser igual a raiz de 3 sobre 2 ao quadrado mais 1 sobre 2 ao quadrado. Aí a gente vai ter que x ao quadrado vai ser igual. Ó, raiz de 3 ao quadrado fica 3 sobre 4 mais... E aqui vai ficar 1 sobre 4. Quando a base é igual, a gente soma, né? Quem está em cima, que vai ser 4 sobre 4, que dá 1. O 2 vira raiz de 1 é o próprio 1. Ou seja, a gente encontra que a distância aqui, ó, vale 1 metro também. Então, aqui vale 1 metro, aqui vale 1 metro, aqui vale 1 metro. Aí pronto, já tenho todos os dados da forma que eu preciso. É só substituir e calcular. Potencial elétrico no ponto A vai ser igual ao valor de K0, 9 vezes 10 elevado a 9. Carga 1, 4 vezes 10 elevado a menos 6, dividido por 1, mais carga 2. Não sei quanto que vale. Que é o que a gente está procurando na verdade, né? Divididos por 1, mais a carga 3, que vale 8 vezes 10 elevado a menos 6 sobre 1. Bem, e não posso esquecer, ó, que ele forneceu para a gente esse dado, né? Ele diz que o potencial elétrico de A vale aqui, ó, 9 vezes 10 elevado a 4 volts. E é isso que eu vou estar colocando aqui, 9 vezes 10 elevado a 4 volts. Pronto, vou passar esse 9 aqui dividindo, tá? Vai ficar 9 vezes 10 elevado a 4, divididos por 9 vezes 10 elevado a 9. Isso vai ser igual ao quê? 1 aqui embaixo nem faz diferença, tá? A gente já vai somar aqui os semelhantes, que pode ser o 4 com o 8, que vai dar 12 vezes 10 elevado a menos 6, né? Quando é soma, assim, a gente repete a potência. E aqui vai ficar o mais que 2. Bem, vamos fazer essa divisão aqui. A gente vai ter 9 divididos para 9, 1 vezes 10 elevado, subtrai as potências, né? 4 menos o 9 vai ficar menos 5, igual. Antes de colocar o igual aqui, observe que o 12 está positivo aqui, tá vendo? Eu vou passar ele para o outro lado, ele vai vir negativo. 12 vezes 10 elevado a menos 6 igual a Q ao quadrado, Q2. Agora o que a gente faz? Para poder fazer essa subtração, a gente tem que arrumar aqui as potências. Aqui está 5, aqui está menos 6, tá vendo? Eu não posso resolver assim. Então o que a gente vai fazer? Vamos mexer nisso daqui. Para isso daqui virar 1 menos 6, eu tenho que diminuir 1 da potência dele.
Para diminuir da potência, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pular a vírgula que está aqui, ou para a esquerda ou para a direita. Toda vez que eu pulo para a esquerda, eu aumento na potência. Toda vez que eu pulo para a direita, eu diminuo na potência. Então, esse 1 vira 10. Né? Pulei a vírgula aqui, uma casinha para a esquerda, para a direita, perdão. Vai ficar 10 vezes 10 elevado a menos 6. Agora sim eu tenho as potências organizadas da forma correta. E a gente pode subtrair. 10 menos 12 fica menos 2. Conservo a base 10 e repito a potência. Pronto, achamos o valor da carga 2. Carga 2 vale menos 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Esse é o resultado que a gente tem aí para a carga 2, que pode aparecer assim também para a gente. Maravilha. E no ponto B aqui, hein? Ele quer saber qual é o valor do potencial elétrico resultante aqui, tá? Bem, a gente vai ter a mesma equação, né? Só que nessa equação agora a gente vai ter aí que ela vai ser para o ponto B. Nesse ponto B, a gente tem que tomar cuidado aqui, ó. A distância aqui é 1 metro, da carga 2 até o B. A distância de 3 aqui, ó, é a raiz de 3, tá? E a distância de 1 é 1 metro aqui, mais 1 metro aqui, então vai ser 2 metros. Cada carga está com uma distância diferente, né? Mas para resolver é a mesma coisa. A gente vai ter então que o potencial no ponto B vai ser igual ao quê? Ó, mesma equação daqui, tá? K0, 9 vezes 10 elevado a 9. Carga 1, 4 vezes 10 elevado a menos 6. Divididos por 2, mais a carga 2, que vale o que a gente achou aqui, né? 2 vezes 10 elevado a menos 6, dividido pela distância dele, que é 1, mais a última carga aí, que é a carga 3, que vale 8 vezes 10 elevado a menos 6, dividido pela distância dele, que é raiz de 3. Esse raiz de 3 a gente vai ter que transformar ele para número normal, tá? Em decimal aí vai ficar 1,73. E aí é só fazer o passo a passo aí, né? Vamos lá. Tira o MMC, aí vocês dividem pelo de baixo, multiplica pelo de cima, tá? Vai ficar muito extenso para essa aula de hoje. Faz passo a passo aí que vocês vão conseguir resolver, tá? Mas aqui vocês vão colocar o 1,73 e vai dividir pelo, fazer o MMC, né? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Ou já pode ir dividindo. Divide esse por esse, divide esse por esse, divide esse por esse. E depois faz a soma de tudo. Vocês deverão encontrar aproximadamente igual a 4 vezes 10 elevado a 4 volts, tá? Fiquem tranquilos que alguma coisa assim não cai em prova, porque de vestibular, né? Porque não daria pra gente dividir o 8 por 1,73 lá. Eles não costumam fazer isso. Poderia ter alguma situação de ter raiz de 3 aqui e uma outra raiz de 3 para cortar elas, né? Mas normalmente isso não cai dessa forma. Aqui é para... Assim, o livro ele se organizou para quem estivesse usando calculadora resolver. Então é só terminar na continha que vocês vão conseguir, certo? Bem, agora a gente vai para a questão 1, que vai falar sobre a força elétrica, o trabalho da força elétrica, perdão. E a questão 1, ela tá lá na página 63.
Vamos lá, ela diz o seguinte, ó. Em um ponto P, distante de 50 centímetros de uma carga pontiforme fixa Q, a energia potencial elétrica adquirida por uma partícula de prova Q igual a 1 microcoulomb é de 9 vezes 10 elevado a menos 2 joules. Estando as cargas no vácuo, onde K0 é igual a 9 vezes 10 elevado a 9, ele quer saber o valor da carga e também quer saber o valor do potencial elétrico dela ali, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, como sempre, né, tirar os dados aqui. A gente vai ter aqui, ó, que a distância D vai ser igual a 50 centímetros, que eu já vou estar transformando aqui para metros, vezes 10 elevado a menos 1. A carga Qzinho vale 1 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. A energia potencial elétrica, ele também forneceu para a gente, menos 9 vezes 10 elevado a 2 negativo joules. E deu para a gente também o valor de K, né, que a gente já sabe quanto que é. Tá. Para a gente poder determinar essa expressão, a gente tem que utilizar a equação da energia potencial elétrica. A energia potencial elétrica, ela é fornecida por essa equação aqui, ó. K0, Qzinho, dividido aí pela distância entre elas. Observe que é praticamente a mesma equação para a lei de Coulomb, né, da força elétrica. A diferença é que aqui é escalar e a distância não é ao quadrado. Quando eu digo que é escalar, eu estou dizendo que a gente tem que considerar o sinal das cargas. Muito bem, ele quer saber aí, então, o valor para a energia, ele quer saber o valor da carga, né? Então, a energia a gente já forneceu, então vamos lá, vamos colocar os dados aqui e resolver. A energia a gente sabe que vale menos 9 vezes 10 elevado a menos 2. O K0, 9 vezes 10 elevado a 9. A carga que a gente quer descobrir, vou manter o Q. A carga 1, ou o Qzinho, né? Vai ser 1 vezes 10 elevado a menos 6. E a distância aqui é de 5 vezes 10 elevado a menos 1. Pronto. Essa conta que a gente tem que resolver, tá? O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar esse 9 e vou passar dividindo aqui. Vai ficar 9 divididos por 9, que a gente sabe que dá 1. Vou conservar a base 10 e vou subtrair as potências. Menos 2 menos o 9, que vai ficar então menos 11. Igual ao quê? O que ficou do lado de cá? Ó, eu vou repetir aqui, vai ser mais fácil. Q vezes 10 elevado a menos 6. Agora olha só esse 5 aqui, tá vendo? Ó? Esse 5 eu vou passar para cá multiplicando, que vai ficar aqui, ó. 5 vezes 10 elevado a menos 1 vezes o que estava aqui. Aí o que a gente vai ter? A gente vai ter que 5 vezes menos 1 dá 5, negativo. Conserva a base 10 e soma as potências. Menos 1 mais menos 11 fica menos 12. Igual ao quê? E esse aqui, ó, passo dividindo. Vai ficar 1 vezes 10 elevado a menos 6 aqui embaixo. Automaticamente a gente vai ter que o Q vai ser igual. 5 divididos para 1 vai ser o próprio 5. Conserva a base 10 e subtrai as potências, né? Vai ficar menos 12 menos o menos 6, que fica mais 6. Menos 12 mais 6 fica menos 6. Resultado final, menos 5 microcoulomb. É isso aí. Isso foi a letra A. E a letra B, o que ele quer saber? Ele quer saber o potencial elétrico no ponto P. Aí o potencial elétrico, né, tem aquela equaçãozinha bem simples lá. Energia potencial elétrica divididos aí pela carga de prova Q. Então,
potencial vai ser igual a menos 9 vezes 10 elevado a menos 2 divididos aí para 1 vezes 10 elevado a menos 6. 9 divididos por 1 é 9, conserva a base 10 e subtrai as potências. Menos 6 menos menos 4, fica menos 6 mais 4, que vai dar 4 positivo. Volts. É isso aí. E a última questão dessa videoaula é o 2. Questão 2 da página 63 fala o seguinte, ó. Em um campo elétrico, o potencial de um ponto A é de 5 vezes 10 elevado a 5 volts. Então, vou puxar uns dados aqui já, ele já me deu o potencial. Uma carga de prova de menos 2 microcoulombs. Então, a gente já tem o valor de Qzinho. É levada desse ponto até um ponto infinitamente afastado dele. Considerando o infinito como referencial dos potenciais, determine a energia potencial elétrica no ponto A e ele quer saber o trabalho da força elétrica nesse deslocamento. Muito bem. Para a gente resolver a letra A gente vai ter que o potencial é igual ao valor da energia potencial elétrica, dividido aí por Qzinho. Multiplicando cruzado, a gente vai encontrar que a energia potencial elétrica vai ser igual ao potencial elétrico vezes o valor da carga de prova. E aí a gente tem que a energia potencial elétrica vai ser igual ao potencial, 5 vezes 10 elevado a 5, e o Q, menos 2 vezes 10 elevado a menos 6. E aí a gente multiplica, 5 vezes 2 que vai dar 10, vezes 10, conserva a base 10 e soma as potências. 5 mais menos 6, menos 1. Esse menos 1 faz a vírgula pular uma casinha para cá, A energia potencial elétrica vai ser igual a menos 1 joule. É isso aí, resolvido a letra A. E a letra B, o que ele quer saber? Ele quer saber o trabalho. Qual é a equação do trabalho? Então, primeiro está aparecendo essa equaçãozinha para a gente aqui. O trabalho da força elétrica, de sair de A até B, é igual a o valor da carga de prova vezes a diferença de potencial, que poderia aparecer aquele UAB ou aparecer assim também, potencial de A menos potencial de B. Bem, vamos colocar os dados aqui então. A gente vai ter que a carga de prova vale 2 vezes 10 elevado a menos 6. O potencial de A vale 5 vezes 10 elevado a 5, menos para onde ela foi, o potencial elétrico de B. E ele diz que foi lá no infinito, tá? Lá no infinito, a gente tem por definição que o potencial elétrico ele é muito pequeno, Muito pequeno, quase zero. E a gente considera ele como zero aqui. E o resultado vai ser o mesmo. Trabalho de A até B vai ser igual a menos 1 joule. Bem, o resultado tem que ser igual, porque trabalho é energia, tá, gente? Fique esperto aí. Fim, abraço, até a próxima.